Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegava na costa brasileira, mais precisamente em Porto Seguro, tornando a região uma colônia do Reino de Portugal. Começa assim a história do Brasil. Na verdade, a história do Brasil começa cerca de 22 mil anos atrás com a chegada dos primeiros seres humanos nessa região, que é descoberta pelos portugueses em 1500, dando início à colonização pelos europeus. Alguns anos antes disso, em 7 de junho de 1494, já tinha sido assinado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras já descobertas e as que ainda seriam descobertas pelos dois reinos fora da Europa. É como se o Brasil já tivesse um mapa antes de ser descoberto pelos portugueses. Em 1534, para proteger a região da ameaça dos franceses que chegavam o tempo todo e invadiam com frequência o território, foi implantado pelo rei João III de Portugal um sistema administrativo chamado de capitanias hereditárias. Esse sistema dividiu o território brasileiro em 15 lotes e 14 capitanias diferentes, que foram Maranhão I, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Cada capitania era uma unidade administrativa administrada pelos capitães donatários. Esses donatários eram comerciantes ou militares ligados de alguma forma à nobreza de Portugal e tinham como dever povoar, defender e explorar a capitania. Eram eles que administravam as capitanias, mas o dono era o rei de Portugal. Porém, como só as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram e o resto estava passando por grandes dificuldades, esse sistema terminou em 1548, sendo substituído pelo modelo de governos gerais. Nesse modelo, as capitanias não deixaram de existir, mas foram unificadas sob a administração de um governo geral do Brasil, onde os donatários passaram a ser subordinados a um governador geral. Um ano depois, é fundada a primeira capital do Brasil, Salvador. Em 1555, os franceses conseguem invadir a capitania de São Vicente e fundam a França Antártica, na região da Baía de Guanabara. No ano seguinte, a partir da capitania da Baía de Todos os Santos, é criada a capitania de Itaparica, e 10 anos depois, em 1566, a capitania de Paraguaçu. Um ano depois, o setor norte da capitania de São Vicente, que estava abandonado pelo seu donatário, é convertido para a coroa portuguesa como a capitania do Rio de Janeiro. Em 1572, com a morte do governador-geral, o Brasil é dividido por Portugal em dois governos gerais, o governo do norte, que ia da capitania da Baía de Todos os Santos à capitania do Maranhão, e o governo do sul, que ia da capitania de Ilhéus à capitania de Santana. Em 1574, a partir da capitania de Itamaracá, é criada a capitania da Paraíba. No ano seguinte, os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro. Em 1578, com a morte do rei de Portugal Dom Sebastião, o território brasileiro é reunificado. Em 1580, Portugal se uniu com a Espanha no que ficou conhecida como a União Ibérica. Com essa união, o território brasileiro passa a ser administrado pela coroa espanhola. Durante esse período, em 1590, é criada a capitania de Sergipe del Rei, a partir da capitania da Baía de Todos os Santos. Alguns anos antes, por volta de 1560, começou a organização das chamadas entradas no norte e nordeste do país e das bandeiras na região de São Paulo. Essas entradas e bandeiras eram como expedições encarregadas de explorar o interior do território brasileiro. Elas eram compostas por um capitão-mor, mais ou menos uma dúzia de homens brancos, de 300 a 400 mamelucos e às vezes até 2.000 índios. Os integrantes dessas expedições eram os chamados bandeirantes. Então, em 1593, a bandeira de Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau expande o território da capitania de São Vicente, passando a ocupar a margem leste do rio Tocantins. Em 1599, as capitanias do Maranhão, Ceará e Rio Grande são unificadas como Capitania do Rio Grande. Já a capitania de Santo Amaro passa a explorar a margem esquerda do rio Tietê e 3 anos depois chegam na região que hoje é a Bolívia. Em 1607, a bandeira de Manuel Preto e Belchior Dias explora o sul do Brasil e o território da capitania de Santana é ampliado. Em 1611, é criada a partir da capitania do Rio Grande a capitania do Ceará.
No ano seguinte, ocorre uma invasão francesa na região do Maranhão, onde é fundada a França Equinocial. Com isso, a capitania do Ceará perde território. Em 1616, com a expulsão dos franceses, são criadas a Capitania do Maranhão e a Capitania do Grão-Pará. Em 1619, a Capitania de São Tomé é extinta e o território é anexado à Capitania do Rio de Janeiro. Em 1621, é criado o Estado do Maranhão e o Brasil fica dividido em dois estados, o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. O Estado do Maranhão abrangia as capitanias do Grão-Pará, Maranhão e Ceará, enquanto que o Estado do Brasil abrangia as outras capitanias. Nessa época, o território da capitania do Grão-Pará é expandido e já no ano seguinte os domínios da capitania chegavam até o sul da região onde hoje é o Amapá.